Era uma vez um casal solitário. Eles tiveram um filho, e quando o filho era um garotinho, o pai construiu um arco para ele. Logo, ele estava caçando de maneira hábil. Mas um dia não retornou da sua caçada. Seus pais o procuraram em vão. Eles então conceberam outra criança, outro filho. Este também se tornou um hábil caçador e um dia ele também não retornou. Os corações do homem e da mulher doíam. Então a mulher deu à luz um terceiro filho. Quando ele adentrou a floresta para caçar, viu uma águia jovem circulando no céu. Ele pensou em atirar nela, mas antes que o pensamento alcançasse as suas mãos, a águia pousou perto dele. A águia empurrou para trás seu capuz e revelou a face de um poderoso jovem. O jovem homem-águia falou: "A menos que você dê um festim de canções, você vai morrer. Diga-me, promete ou não?" O terceiro filho replicou: "Eu não sei o que é um festim de canções. Conte-me sobre as canções. Conte-me sobre os festins." O homem-águia falou: "Você vai ou não vai?" E o terceiro filho concordou com o que não conhecia. Então o homem-águia falou novamente: "Venha comigo e conheça a minha mãe. Ela vai ensinar o que você não sabe. Quando você compreender como dar origem a uma canção que se torna o seu próprio canto, quando você conhecer a alegria que dança a sua própria dança, você poderá voltar livremente para casa, para os seus pais." Eles viajaram em direção às elevadas montanhas. Percorreram uma longa distância. Finalmente chegaram a uma grande montanha, que eles escalaram. Após um tempo de subida, o jovem caçador ouviu um estranho som de batidas. Este ficava cada vez mais alto. O homem-águia perguntou: "Está ouvindo? É a batida do coração da minha mãe." Então, eles chegaram à morada do homem-águia. Ele convidou o jovem caçador a entrar e conhecer a mãe-águia. A mãe-águia estava sentada, solitária em uma plataforma de madeira na beira do céu, com as asas rotas. Estava profundamente esgotada da idade e da tristeza. "Mãe, este jovem caçador prometeu que irá fazer um festim de canções quando voltar para casa. Contudo, ele não sabe nada acerca de tocar um tambor. Mãe, este caçador veio para ficar conosco e para aprender." Ao ouvir as palavras do filho, uma nova luz veio à face da mãe-águia. Ela agradeceu ao jovem caçador, dizendo: "Primeiro, você precisa construir uma casa de celebração, de modo que as pessoas possam se reunir no local." Então, os dois jovens começaram a construir uma casa de celebração. A seguir, a mãe-águia mostrou-lhes como fazer o tambor comum e o tambor de festividades, e a escutar a batida do coração do céu e da terra, ou do vento e da água. Então, ela os guiou ao conhecimento que ajudava as palavras a se tornarem canções, e as canções cantarem a si próprias. Ela os ajudou a bater os tambores quando o canto surge, e ela ensinou a dança dançada pela alegria. Quando eles conseguiram fazer e conhecer bem tudo isso, a mãe-águia falou: "Volte para sua casa e construa uma casa dos festivais. Crie canções. A seguir,
junte comida em abundância e chame as pessoas e dê um grande festim de canções. O jovem caçador replicou: Mas não conhecemos ninguém. Vivemos na margem do mar escuro e da floresta escura. Não conhecemos ninguém a não ser nós mesmos. A mãe, então, abriu a visão dele e logo o enviou de volta para casa, para seus pais. Ele explicou a eles o que havia aprendido, que os seres humanos vivem sós porque não conhecem a dádiva sagrada da celebração. Nos dias e semanas que se seguiram, seus pais o acompanharam e eles escolheram um local. Juntos, construíram uma casa de celebração. Eles caçaram até haver comida em abundância. Ajudaram as palavras a se tornar canções e ouviram as canções cantando a si próprias. Eles construíram tambores e os tocaram até aprender como se toca tambores. Dançaram com alegria. Cantaram para as suas palavras e para as suas batidas de tambor. Quando estava tudo pronto, o jovem caçador entrou na floresta. Escalou colinas e montanhas e procurou convidados ao longo de rios e córregos até a margem do oceano. Conforme a mãe águia havia prometido, ele encontrou pessoas sós e em duplas. Alguns tinham pele de lobo, outros a pele de caribus e raposas. Ele convidou a todos. Os espíritos de seus irmãos o acompanhavam e juntos eles fizeram um festim de canções. O velho pai batia o tambor de festas, de modo profundo e vibrante, como o coração da mãe águia. Todos aprenderam e cantaram e dançaram até a madrugada, os pés batendo na terra e as vozes como asas batendo nos céus noturnos. Apenas de madrugada, os hóspedes estavam prontos para ir embora da casa de celebração. Eles se puseram sobre suas patas, mergulharam nos grandes oceanos e rios. Eles se ergueram até os céus. E os pais e seu filho souberam, pela primeira vez, quem havia sido seus hóspedes, pois tal é o poder da celebração. O tempo passou e novamente o jovem caçador entrou no meio da floresta. Novamente ele encontrou o homem-águia e eles se puseram a caminho da grande montanha distante. A velha mãe-águia queria ver o jovem caçador, que havia cumprido a sua palavra e havia começado a dar à humanidade o festim de canções. Quando eles chegaram ao topo da montanha, a mãe-águia ergueu-se e se adiantou para saudar o jovem caçador. Pelo poder da celebração, ela havia ficado revigorada e forte novamente.